Direto da redação. E o Jornal Diário da Guanabara está destacando aqui a prisão domiciliar do presidente Jair Bolsonaro. A reportagem aqui ela intitula: Alexandre de Moraes decreta prisão domiciliar de Jair Bolsonaro após violação de restrições do STF. Ex-presidente terá celular, ele já teve o celular confiscado após participar, mesmo indiretamente, de manifestação e violar restrições impostas pelo STF. Moraes também proíbe visitas e contatos com autoridades estrangeiras. Essa reportagem você confere em dgrj.com.br ou diariodaguanabara.com.br. E você confere aí então a imagem do Jair Bolsonaro, e ele foi o que, assim, na verdade, o estopim dessa decisão do Alexandre de Moraes foi a participação do Jair Bolsonaro, ainda que estivesse proibido por meio de um vídeo, né, por meio de um vídeo de celular exibido num telão, uma manifestação em São Paulo e também Rio de Janeiro e outras capitais do país. Foi realizado no domingo, que é uma tentativa de pressionar o Supremo Tribunal Federal na questão do julgamento, que vai entrar em pauta agora com a retomada dos trabalhos, com o fim do recesso parlamentar, recesso no judiciário, que é a retomada do julgamento de alguns dos implicados, ou dos principais de um bloco dos implicados nessa tentativa de golpe de Estado. E só lembrando que ontem a residência do presidente foi alvo de uma operação da Polícia Federal. E segundo aqui o fundamento da decisão do Alexandre de Moraes, o Bolsonaro ele desobedeceu medidas cautelares. E ele também cita tentativa de coação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas nós vamos aqui entender primeiro, acompanhar aqui a primeira reportagem. Agora você vai conferir aí. Vamos ver. Está no ponto aí a reportagem? Vamos à reportagem. O ministro aqui do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decretou, além da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, também que ele continue utilizando a tornozeleira eletrônica, proibição de visitas, salvo por familiares próximos e advogados, recolhimento de todos os celulares que estavam na casa de Jair Bolsonaro. A Polícia Federal fez uma busca e apreensão na casa de Bolsonaro agora no fim da tarde e decretou a prisão domiciliar. E recolheu todos os celulares, inclusive celulares que não eram do ex-presidente. E Moraes justificou essa decisão dizendo que Bolsonaro utilizou as redes sociais por meio de aliados, incluindo os filhos, para divulgar conteúdos com claro conteúdo de incentivo e ataque ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro. Esse mandado de prisão contra Jair Bolsonaro veio logo depois dos atos que aconteceram em várias cidades ontem, no domingo, de apoio a Bolsonaro e também a anistia dos réus envolvidos no julgamento da tentativa de golpe de Estado. No ato que aconteceu no Rio de Janeiro, o filho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, fez uma ligação telefônica com o pai e colocou essa conversa no alto-falante. Em seguida, Flávio Bolsonaro fez uma publicação nas redes sociais do outro lado da conversa, um vídeo de Bolsonaro fazendo discurso para os apoiadores, mostrando a tornozeleira eletrônica. E em seguida apagou esse vídeo. Vamos lembrar que o ministro Alexandre de Moraes já havia alertado a defesa de Jair Bolsonaro sobre outras publicações semelhantes a essa. Por exemplo, quando o filho Eduardo Bolsonaro postou o pai no Congresso Nacional fazendo um discurso e mostrando a tornozeleira eletrônica. Alexandre de Moraes disse que isso era uma forma de burlar a proibição de comunicação pelas redes sociais e alertou também que novas publicações dessa forma iriam ter como consequência a prisão. Olha, a reportagem que você conferiu da Manuela Castro, ela gravou ontem à tarde. Essa reportagem foi feita ontem à tarde, no momento em que a Polícia Federal já tinha acabado de realizar a operação na casa do Jair Bolsonaro. Você agora já vai acompanhar comigo aqui, direto de Brasília, o Wilson Souza, que é economista e que também acompanha tudo isso aí do olho do furacão. Bom dia, Wilson. A todos os ouvintes, nós estamos numa terça-feira diferente, Roberto. Tensa, intensa e com a volta dos trabalhos aí da Câmara, dos Deputados, do Senado,
Suprema Corte aí, e é isso, meu amigo. O Wilson, o Bolsonaro, ele desobedeceu as medidas cautelares. Nós cantamos essa pedra aqui ontem, né? Quando a gente fazia o programa. Porque a gente sabia que havia restrição, ele não podia participar, nem direto, nem indiretamente, nem ter essas imagens exibidas de forma direta nem indireta. Porque ele participou de forma indireta por parte do filho dele, colocou o áudio, achei que fosse imagem, mas não, foi um áudio que ele colocou no alto-falante ali, o Bolsonaro falando para a plateia. E como nós cantamos a pedra aqui, Bolsonaro agora em prisão domiciliar, as restrições aumentam, né? Porque as restrições a partir de agora elas aumentam, então vai apertando o torniquete e na medida em que o julgamento dele vai se aproximando, né, o Wilson? Roberto, ontem nós falamos isso aqui ontem cedo, antes da prisão dele, né? Que depois das manifestações ocorridas aí em algumas capitais, em alguns locais aqui do Brasil, esse posicionamento, essa fala dele, essa aparição dele nos vídeos, falando nós comentamos aqui que isso poderia dar ruim, né? Mas a sensação que a gente tem, Roberto, é que muitas vezes o próprio ex-presidente, ele provoca isso, ele instiga isso, né? Ele tem uma postura, desde quando ele estava atuando como presidente da República, né? Essa postura dele de falar aquilo que ele quer, que pensa e na hora que ele quer, né? E isso realmente, Roberto, está indo de confronto, né, com as cautelares aí do STF. Ele já estava avisado, os advogados já estavam avisados, então ele fez de uma forma que ele saberia que ele correria esse risco, né? Então, eu não sei, Roberto, se isso é uma estratégia, eu não sei qual verdadeiras intenções por trás disso tudo. A gente percebeu aí a manifestação, né, em outros países, foi noticiada a prisão domiciliar do Bolsonaro, França, Estados Unidos, né? E os Estados Unidos também se manifestou através do Departamento do Estado contra, lógico, né, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E assim, Roberto, a gente está vendo um tumulto, Roberto. A gente vê realmente, ontem em Brasília à noite, já começou manifestações em frente lá à residência do ex-presidente, pedindo para os caminhoneiros parar o país, manifestantes exaltados, né? Falando bastante coisa, Roberto, preocupante, Roberto. A gente vive um momento muito tenso, vive um momento hoje complicado. Voltamos a falar da questão da soberania nossa sendo atacada e a influência de outros países no meio de um contexto nosso, no meio de um contexto aqui que é do Brasil. E assim, Roberto, a população está bem dividida com relação a isso, né? Essa é uma pesquisa aqui do Instituto Quest. 53% dos entrevistados apoiam a prisão preventiva, né, do domiciliar, né, prisão domiciliar do ex-presidente, e 43% é contra. Você vê que a gente está aí, né, num equilíbrio ainda, mas realmente essa discussão ela está sendo muito amplificada com a volta do Congresso agora. Eu acredito que o PL vai intensificar essa questão desse jogo aí, e eu sinto, Roberto, que isso é um momento tenso e preocupante para o nosso país. Enquanto eu estava vendo a reportagem há pouco, pais descobrindo aí, né, Petrobras descobrindo, empresas descobrindo a parte da mineração, petróleo, essa coisa toda, Roberto. Enquanto a gente pensa Brasil, né, as pessoas estão preocupadas com essa briga incessante pelo poder. Isso realmente é uma preocupação que a gente tem que tomar, né? A gente vê manifestações, Roberto, de um ex-ministro do ex-ministro do Turismo do Bolsonaro, que é o Gilson Machado, fez um vídeo também, Roberto, pedindo Pix, né? Que o presidente já gastou muito, o presidente já gastou mais de 8 milhões. Cara, isso é surreal. Ele gastou 8 milhões com o advogado, agora está pedindo Pix pro Eduardo Bolsonaro. Ô Wilson, a gente vai entrar nessa discussão desse Pix novo, que eu quero dar uma aprofundada nessa questão de Pix, que virou moda agora. Até esmola estão pedindo sinal de trânsito, pedindo Pix. O cara chega assim, não tem dinheiro aqui não. Não, faz um Pix. O cara pede um Pix, mas daqui a pouco a gente vai entrar nisso. Zembelli, né, Roberto? A Carla já começou a fazer o Pix também pedindo Pix. Pix, tá todo mundo dando Pix. Ninguém me dá Pix, gente. Ninguém me dá um Pix. Eu quero um Pix. Olha só, vamos mostrar aqui, nessa aprofundada, porque a reportagem aqui do Gésio Passos, ele explica didaticamente aqui por quê. Porque é preciso que a gente enfatize isso para as pessoas entenderem por que o Bolsonaro foi preso. A cautelar que o Bolsonaro desobedece, o que o Alexandre de Moraes invoca na petição dele, na reportagem do Diário da Guanabara, lá embaixo tem um linkzinho que mostra, que dá acesso à petição.
ao decreto dele, que ele mandou prender o Bolsonaro domiciliarmente. E ali ele sinaliza o seguinte, que ele vai pegar mais gente. Porque Bolsonaro foi preso ali não com base no processo que está em andamento, ali que ele vai ser julgado agora. Ele já foi preso com base em outro inquérito envolvendo o filho dele, Eduardo Bolsonaro. Exatamente. Então, assim, é um negócio que vai sinalizando ali. Tem um monte de gente que já vai cair no alçapão. As bolsas de apostas já miram aí o Silas Malafaia, já tá apostando em um monte de gente aí. Já tem. Silas Malafaia, deputado Nicolas. Rapaz, mas tem um monte de gente pertinho de cair no alçapão aí, o que as bolsas de aposta em Brasília aqui estão mostrando. Mas vamos aqui mostrar. Até Valdemar Costa Neto já entrou no bolo, Roberto. Ih, esse aí também já tá. Valdemar Costa Neto está dormindo na base de Lexotan. Brincando, obviamente, porque casca grossa tem couro de elefante, né? Vem long time. A turma aí é pesada. Acostumado com grandes emoções. Mas nós vamos aqui à reportagem do Gésio Passos, porque ele dá uma aprofundada muito boa nessa decisão do Alexandre de Moraes. A medida foi determinada após descumprimento de cautelar que impedia Bolsonaro de usar redes sociais direta ou indiretamente. Em 21 de junho, o ministro Alexandre de Moraes havia reiterado que transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios e vídeos do ex-presidente não poderiam ser transmitidos em redes sociais de terceiros, como forma de burlar a medida cautelar do STF. Moraes destacou que neste domingo, de forma ilícita, Jair Bolsonaro se dirigiu a manifestantes reunidos no Rio de Janeiro, tentando coagir o STF e obstruir a justiça, a partir de um telefonema de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, que publicou o vídeo nas redes sociais. No mesmo dia, Flávio Bolsonaro apagou o vídeo como forma de omitir o descumprimento de cautelar, segundo Alexandre de Moraes. Frente ao reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas, Moraes então decretou prisão domiciliar de Bolsonaro e também a proibição de visitas, salvo seus advogados. Seus visitantes ficam proibidos de utilizar celulares, tirar fotos e gravar imagens com o ex-presidente. Alexandre de Moraes ainda decretou a proibição do uso de telefone celular e também manteve a proibição de uso de redes sociais por Bolsonaro, além de manter a proibição de contato com embaixadores e diplomatas de outros países e com os demais réus investigados da ação penal sobre o golpe de Estado. A reportagem tentou contato com advogados de Jair Bolsonaro, mas ainda não obteve retorno. Lembrando que essas medidas cautelares foram determinadas no inquérito no qual o deputado federal Eduardo Bolsonaro, outro filho do ex-presidente, é investigado pela sua atuação junto ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra a economia brasileira e ministros do Supremo. Em março deste ano, Eduardo pediu licença do mandato parlamentar e foi morar nos Estados Unidos sob a alegação de perseguição política. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Wilson, veja bem que aí está o fundamento da prisão dele, o verdadeiro fundamento é esse aí. Então, tem várias questões envolvidas aí, negócio de traição à pátria, o filho que está lá nos Estados Unidos, instumando intervenção de um país estrangeiro no Brasil para mudar o entendimento da Suprema Corte, coagir a Suprema Corte. Agora, as pessoas estão fazendo essas manifestações todas achando que vai acuar o Alexandre de Moraes. O perfil do Alexandre de Moraes é de Ministério Público, ele é promotor de justiça, ele é professor de direito constitucional, ele é promotor de justiça. Ele vai continuar tocando, isso aí não vai estar longe de intimidar ele, não vai intimidar Alexandre de Moraes. Ele vai meter condenação, que não é ele, é decisão de colegiado, não há decisão ali isolada do Alexandre de Moraes, ele é apenas o relator. O que ele vai pedir, ele vai votar, o voto dele vai ser por condenação. E diante do que está aí, Wilson, 30 anos para Bolsonaro, de prisão Bolsonaro, fatalmente vai ocorrer. E eu digo mais a você, hein? Eu não sei se o PL vai ter registro, dado o envolvimento do partido nisso aí,
se o PL vai ter registro para disputar a eleição de 2026. Essa é uma outra dúvida, Wilson. Roberto, que a bandeira do PL agora é a bandeira americana, né, Roberto? Então, realmente, é uma situação bastante complicada. Volto a falar aqui com você, com todos os ouvintes. Nós estamos vivendo um momento tenso, é um momento onde as pessoas têm que parar, as pessoas têm que pensar. Ano que vem é de eleição, né? A gente, Roberto, tem uma mania, né, cultural do Brasil, da gente apostar em algumas coisas, né? Porque o cara é um bom pastor, ele vai ser um bom deputado. O que acontece? Você perde o bom pastor e arruma um péssimo deputado. O cara é um bom médico. Aí você vota aquele cara para ele virar deputado. Você perde o bom médico e elege um péssimo deputado. E essas coisas, Roberto, elas vêm acontecendo com uma rotina. E eu trago para você aqui um dado, Roberto, agora, que vou falar para você aqui, alarmante. Após a redemocratização no Brasil, Roberto, 4 presidentes já foram presos. Após a redemocratização do Brasil, 4 presidentes. Lula, em 2018, Michel Temer, em 2019, Fernando Collor, 2025, e agora Bolsonaro, em 2025. Roberto, antes da redemocratização, foram também 4. Foram Hermes de Fonseca, em 1892, Arthur Bernardes, em 1972, Washington Luiz, em 1930 e Juscelino Kubitschek, em 1968. O placar está 4-4, para antes e depois da redemocratização. Roberto, eu faço uma pergunta a você. Como você acha que o cenário lá fora, o cenário internacional, vê uma situação dessa num país onde 4 ex-presidentes já foram presos? Está parecendo o estado do Rio de Janeiro, né, Roberto? Eu acho que os últimos 5 governadores do estado do Rio também foram presos também. Então a gente vê, Roberto, que essa questão da luta pelo poder, a corrupção em nosso país, ela está muito ainda latente. Se a gente, Roberto, não partir do princípio da gente querer mudar realmente a situação do Brasil, investir em educação no nosso país, Roberto, nada vai acontecer. Nós temos hoje num país, quando a gente vê manifestações com bandeiras americanas, e a gente olha para um cenário de 30% de analfabetos funcionais em nosso país, Roberto. Analfabeto funcional, Roberto, é aquele que sabe ler, sabe escrever, mas ele não sabe interpretar um texto, ele não sabe conduzir uma conta de matemática. Esse é um analfabeto funcional. Ele vive de uma ilusão. E a gente vê, Roberto, isso cada vez mais crescendo, e as pessoas que detêm o poder da fala, como citamos aí alguns pastores envolvidos na política, eles querem pegar aquele gado para eles e manipular a massa para poder afrontar, como está acontecendo agora, afrontando gado, né? Vive da venda do gado. Vende o gado. Estão afrontando as instituições, Roberto. E isso realmente é muito preocupante, meu amigo. É muito preocupante. Wilson, na verdade, a prisão de ex-presidente tem virado moda, né? Nós tivemos a prisão de Nicolas Sarkozy na França um certo tempo, né? Também, que foi o antecessor do Emmanuel Macron. Nós tivemos a prisão do Donald Trump nos Estados Unidos, não vamos esquecer que ele foi preso, ele chegou a ser levado como preso antes de ser presidente. Então, assim, nós temos uma coleção de ex-presidentes que estão sendo presos. O Brasil talvez tenha um pouco mais. Mesmo os Estados Unidos, de repente, é a questão de tempo até o Trump ser preso de novo. Mas eu não pesquisei nos Estados Unidos, mas é questão de tempo. Agora, o Wilson, o que está me chamando a atenção nisso tudo é que não existe almoço grátis. Para ser de extrema direita, fazer oposição e denunciar, o gato tem que pagar. Então eles pedem Pix. Você mostrou aí a imagem agora há pouco, você citou aí, nós vamos mostrar a imagem aqui, de um partidário do Bolsonaro, ex-ministro do Turismo, pedindo Pix, dizendo que o Bolsonaro ele recebeu 17 milhões, já foi embora, os 17 milhões de dinheiro está acabando, então está pedindo mais Pix para o Bolsonaro, agora em prisão domiciliar. Aliás, isso é um grande negócio, né? Porque vai começar pedido de Pix para alimentar o Bolsonaro em prisão domiciliar. Mas vamos ver o que diz o ministro do Turismo aí, o ex-ministro do Turismo, por favor. É só o seguinte, eu estava conversando com o presidente Bolsonaro ontem e ele disse isso, tu já pensaste se não fosse essa campanha do Pix, que já foi-se embora metade, foi depositado em torno de 17 milhões na conta dele e já foi-se embora metade disso. Quer dizer, em praticamente um ano já se foi gasto com advogado, com despesa, com tudo, quase 8 milhões de reais.
E agora aumentou a despesa dele. Eu vi ele preocupado com alguns números ontem. Aumentou a despesa dele, principalmente porque ele está tendo Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, que ele está ajudando também, que não é barato morar nos Estados Unidos. Então nada mais justo é do que você colocar esse vídeo para diante. E eu vou colocar aqui embaixo o número do Pix do presidente, para que a gente reative essa campanha, porque não é por mim, não é por você, não é pelo presidente Bolsonaro, é pelo nosso país. Porque o Brasil tem jeito sim, e ele não vai desistir do Brasil, apesar de todo o sofrimento que ele está tendo. Bote para diante e vamos de novo reativar essa campanha. Tá vendo aí, Wilson? Pix Bolsonaro. Dá-lhe Pix, ele vai ficar em casa. Roberto, eu vou falar um negócio pra você, Roberto. Você não pode dar Pix, não. Chega, isso chega, parece ser um stand-up de comédia. O país vivendo uma crise que nós estamos vivendo, mas chega um ex-ministro para pedir Pix, Roberto, para a população, Roberto, que está sofrendo as consequências, né? Principalmente com essa taxação aí que estão tentando aí, o governo tentando reverter. E o cara vem para pedir Pix, porque a vida dos Estados Unidos é cara, Roberto. A vida dos Estados Unidos é cara. Está em Roma, está preso em Roma, que também quer Pix. Eduardo Bolsonaro está preso, não está preso, está solto, ainda está solto. Está lá nos Estados Unidos, também precisa de Pix, porque está tudo, tem que ter Pix. Então é Pix para todo mundo. E tem um assessor, um ex-assessor do Alexandre de Moraes, que foi morar na Itália. Ele está ameaçando contar tudo sobre Alexandre de Moraes, contar tudo que ele supostamente sabe. Aí está a foto dele. Qual é o nome dele mesmo? Tá no zap aqui. Então ele está dizendo o seguinte, ele está... Não veio, não chegou aqui, não. O nome dele não. Chegou aqui? Deixa eu só ver o nome dele aqui, eu não sei o nome dele. Mas o que ele está dizendo aqui? Que ele pode contar tudo, ele vai delatar, mas para ele fazer isso, ele precisa de Pix. Ele precisa, Eduardo Tagliaferro. Ele tem, eu acho, também cidadania italiana. Então, para ele delatar, para ele contar tudo que ele supostamente sabe sobre Alexandre de Moraes, ele precisa de Pix. Se ele não tiver Pix, ele não vai delatar, ele não vai falar nada. Então... Roberto, vou falar uma coisa. Até delator quer Pix para delatar. É só ter oportunista, Roberto. Cada hora aparece um oportunista aí para querer se envolver, para querer aparecer, para querer sangrar aos bolsonaristas agora. Pix. Ó, eles estão enrolados, Roberto. Que é Pix para Bolsonaro, para Carla Zambelli, para esse outro personagem que surgiu aí agora. Vai começar uma briga por dinheiro. Por quê? Porque a tendência é que comece uma briga por dinheiro. Porque quando você pede Pix para Bolsonaro, você deixa de mandar o fiel, vai deixar de mandar o Pix para a igreja do Malafaia. Quando a Carla Zambelli... Oi? Não é? Aí vai dar problema. Vai dar problema. Quando a Carla Zambelli pede Pix, ela vai tirar o Pix, vai concorrer com o Pix de Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, vai ficar isolado. Então começa a briga dentro do próprio parquinho, a briga pelo Pix. Então não existe almoço grátis, não tem como, e não pode ficar dando dinheiro para todo Pix para todo mundo, ou dá para Bolsonaro ou dá para o Silas Malafaia. Então o fiel do Silas Malafaia daqui a pouco vai deixar de dar oferta, vai deixar de dar o dízimo para cooperar com o Bolsonaro, para dar o Pix, pagar o dízimo a Bolsonaro, né? O Pix a Bolsonaro. Então isso é um negócio que tá desenhado para dar encrenca. Eu vi um vídeo de um pastor Aloysio de São Paulo. Ele faz um vídeo falando, né, que o efeito bolsonarista vem tirando muitos fiéis, né, muitos fiéis evangélicos. Eles tinham a intenção de chegar a 50% em 2022 com o número de evangélicos no Brasil, mas a questão bolsonarista está afastando os fiéis da igreja, porque a pessoa está indo para a igreja agora e só está tendo um discurso político, né? Então as pessoas estão procurando a religião, estão sendo induzidas, né, a estar participando de projetos políticos, né? É por isso, Roberto, que a gente vem alertar sempre, né? Não mistura as coisas, né? Deixa a religião de um lado, as pessoas usam muito a religião para poder prospectar. Você viu aí que após a fala, né? A gente brinca, Roberto, mas às vezes a coisa é séria, né? A Alcione falou que ia fazer um trabalhozinho para Trump, o presidente do outro dia foi preso, Roberto. A gente fica preocupado com essas coisas, ontem Roberto. Também, o pai Mukongo também falou comigo que ele ia fazer. Ele ia fazer também, ele fez. E eu tenho muito medo do que o pai Mukongo fala, porque lá atrás, uma vez, ele falou que um grupo de políticos ia virar pó. Saiu todo mundo preso.
que ele falou lá atrás. Ele falou, jogou búzios, né? Ele disse que um trabalho que ele tinha feito que ia virar tudo pó, e virou pó. Então eu tenho assim muita cautela. Eu sempre procuro ficar muito atento sobre o que ele fala. E logo ele falou comigo pela manhã, eu falei com você por telefone, não falei? Sim. E à tarde foi preso, a casa caiu à tarde, então pode ser que ele tenha trabalhado também. Ele e Alcione. Olha, né? Roberto, de fato, a gente, eu volto a falar aqui com todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui todas as manhãs, a gente sempre vem trazendo informação, a gente descontrai um pouco, que realmente é um momento muito tenso, Roberto. Roberto, tem uma frase, né? Tem uma frase de Maquiavel que ele fala o seguinte: a política que espera pela verdade perde para quem domina a ilusão. Então, Roberto, quem está iludindo quem nesse cenário que nós estamos vivendo hoje? Nós temos uma Suprema Corte com um líder chamado Alexandre de Moraes. Nós temos, do outro lado, um presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que defende a soberania do nosso país. E nós temos, do outro lado, um desafeto ao presidente Lula, um ex-presidente, que vem apresentando manifestações, porque a direita, Roberto, ela está perdida, Roberto. A direita não tem mais um líder. Tirando o Bolsonaro, não tem mais líder, Roberto. Eu acho que assim, o Alexandre de Moraes, ele é apenas a figura que nesse momento ele tem maior projeção, porque ele está relatando um inquérito que, é um inquérito de um ex-presidente, de vários ministros, de golpistas. Ele foi sorteado para ser o relator desse inquérito. E ele precisa adotar medidas duras, porque ele é desafiado constantemente. A Suprema Corte é desafiada assim constantemente, diariamente. Mas o tribunal, na verdade, ele é um colegiado, né? Você tem ali o presidente Luiz Roberto Barroso, então as decisões ali são colegiadas. Ele se exponencia como líder, dado o fato de ser relator. Mas eu quero chamar agora você aqui para avaliar a reportagem que vem na sequência, porque ontem nós tivemos um outro caso também que você noticiou aqui logo pela manhã, que foi a chegada do senador do Podemos, do Espírito Santo, Marcos Duval. Ele foi direto para a Polícia Federal colocar também a tornozeleira eletrônica. Vamos acompanhar aqui os detalhes na reportagem de Antônio Trindade. Olha, segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o senador Marcos Duval teria violado a determinação de não deixar o Brasil. O parlamentar nega. A defesa dele repudiou as medidas e disse que ele não estava proibido de sair do Brasil. Marcos Duval é investigado porque teria utilizado as redes sociais para fazer campanha contra os policiais federais que investigavam a trama golpista. Duval viajou para os Estados Unidos há cerca de 10 dias, apesar de estar com passaporte retido. Ele viajou utilizando um passaporte diplomático, que também deveria ter sido apreendido. Agora ele terá que usar tornozeleira eletrônica e não poderá sair de casa entre 7 da noite e 6 da manhã. O ministro Alexandre de Moraes autorizou, no entanto, que ele extrapole esse horário para as atividades parlamentares, caso necessário. Wilson, olha só, então ele poderá, caso ele esteja numa sessão parlamentar, não completou o Antônio Trindade, mas se for prolongado o serviço no Senado, ele é autorizado, aí ele pede autorização, ele comunica, ele vai ficar até mais tarde no Senado, quando o trabalho se prolongar lá. Mas também já está com tornozeleira, né, e com restrições. Então o time da tornozeleira está só aumentando, né, Wilson? Roberto, você sabe que você conhece bem o centro do Rio de Janeiro, né? O centro do Rio de Janeiro, ele funciona assim: fez sol, aí vende óculos, vende bronzeador, vende bloqueador solar. Fez chuva, vende guarda-chuva, vende, né, capa. Aqui em Brasília está agora nos sinais, Roberto, vendendo a capinha para tornozeleira, para poder fazer, estilizar. Porque, Roberto, vai ser tornozeleira espalhada para muita gente, Roberto. Tem um cidadão que anda aqui no Rio de Janeiro gravando para TikTok, para esses chamadas pegadinhas. Ele é um cidadão negro, né, bem corponzudozinho, baixinho, de boné, de bermuda, e ele anda mostrando uma tornozeleira eletrônica, provavelmente falsa, né, de camelô, e com um taco de beisebol. Ele passa encarando as pessoas começam a se afastar com medo dele. Tornozeleira eletrônica. Caraca. Roberto, como diz o presidente Bolsonaro, que aqui foi o maior ato de humilhação ele ter colocado a tornozeleira, para muitos agora, Roberto, isso vai ser uma coisa um pouco comum, né? Já está começando a banalizar
já está banalizando a questão da tornozeleira, que já é comum, já é fetiche. Agora o cara quer usar para fazer TikTok, né, Roberto? É Brasil, Roberto, é Brasil. A gente se diverte com o povo brasileiro, que ele não perde o humor. Né? Cada vídeo que a gente assiste, contra e a favor, né? Tem os vídeos contra o governo e contra o Bolsonaro, mas tem cada vídeo que você não tem como não rir, Roberto. Porque a criatividade do brasileiro, ela é que mantém o nosso povo, né, Roberto? Unido diante de todas essas crises, essa felicidade inata que nós temos, é que mantém, Roberto. Porque realmente a situação é muito difícil. Muito difícil. Você sabe que nós temos aqui várias questões aqui em pauta para entrar no programa, até mais descontraídas. Outras questões aqui, e essa pauta bolsonarista não dá tempo que está dominando. Não, assim para entrar na pauta da semana, mas isso tudo toma a pauta do programa, e a gente vai para o trend aqui, é o que nos dá engajamento, é o assunto do dia, essas questões que envolvem essas medidas cautelares. Wilson, eu vou lhe agradecer aqui, porque a gente está terminando aqui o programa rapidinho. A gente já está chegando ao final aqui. E vamos manter-nos aqui atentos, porque provavelmente a gente vai voltar ao ar amanhã, que vem novidade por aí ao longo do dia. Tudo pode acontecer. Daqui a pouco eu estou indo para o Congresso Nacional, Roberto, e com certeza lá vai ter notícias, né, mais frescas para a gente estar podendo comentar aí durante a semana. Mas o que a gente espera é que as coisas se normalizem, Roberto. Que essa taxa, que esse tarifaço, ele entre no controle, que é amanhã. Né, amanhã é a data que ele entra no controle, o governo está ajustando, a Haddad já conseguiu falar, né, com as autoridades americanas, com os empresários americanos, e realmente isso aí é que é importante nesse momento. Tirando essa história dessas manifestações, que vai estar em Brasília, que vai estar todo mundo na frente da casa do presidente, né, vai estar esse frisson, Roberto, vai estar esse frisson. Vai estar todo mundo querendo colocar uma tornozeleira aí, porque realmente está um frisson. E enquanto isso, o país continua a andar, o país... o Congresso voltando, os deputados foram eleitos para legislar pelo povo, Roberto, não para ter idolatria por essa política, né, fantasiosa que estão criando. Então, vamos, deputados, trabalhar, né, ter vários amigos meus deputados aqui, vamos legislar, principalmente para o nosso estado do Rio de Janeiro, que carece, né, muito de recursos, o orçamento está em pauta, Roberto. Que é isso, meu amigo. Bom dia para você. Amanhã, se der, a gente volta com novidades.